Bom, queridos, o vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo para falar sobre o Novo Testamento. Já tem um vídeo meu falando sobre a origem do Novo Testamento. Bom, mas agora eu quero ler o que a Bíblia de Almeida Estudos, aqui ó, Bíblia de Almeida de Estudos da Sociedade Bíblica do Brasil diz, tá? No começo do chamado Novo Testamento, eu quero comentar algo aqui bem interessante. Veja só o que está escrito aqui. O cristianismo, nas suas etapas iniciais, considerou o Antigo Testamento como a sua única Bíblia. Preste atenção, irmãos. O cristianismo, segundo aqui, a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, o cristianismo, nas suas etapas iniciais, considerou o Antigo Testamento como única Bíblia. Então, ele está falando do cristianismo que, segundo eles, começou com os apóstolos. Jesus, está escrito aqui, como seus discípulos e apóstolos e o restante do povo judeu, citou como as Escrituras, olha o que está escrito, a lei, a Torá e os profetas. Bom, Marcos 12, 24, Mateus 12, 5, Lucas 16, 16. Com o passar do tempo, presta atenção. Então, se a origem do cristianismo é com os apóstolos, e os apóstolos tinham como escrituras o Antigo Testamento, então, para os discípulos de Yeshua e para Yeshua, segundo a própria Bíblia em português, as escrituras eram o Antigo Testamento. Tá claro isso aqui? Está escrito aqui. Tá claro? Bom. Com o passar do tempo, olha esse detalhe, com o passar do tempo, a igreja, tá entendendo? A igreja, tendo entendido, olha só, não diz que Cristo disse, não diz que os apóstolos ensinaram, a igreja, com o passar do tempo, tendo entendido, não é ensinado, eu entendi que em Cristo as coisas antigas já passaram. Ah, quem é que entendeu isso aqui? Não foram os apóstolos de Yeshua, mas ele está dizendo aqui quem entenderam. Já passaram, e eis que fizeram novas. Aí quem ele está citando? 2 Coríntios 5, 17. Então, os discípulos de Yeshua e o cristianismo no seu início tinha só o Antigo Testamento como escritura, mas quando passou o tempo, foi passando o tempo, eles entenderam, então não, ele já cumpriu isso aqui. Entendeu a questão? Para os apóstolos e para Yeshua, o Antigo Testamento é a Sagrada Escritura. Não existia Novo Testamento. Com o passar do tempo, é o que está escrito aqui, irmãos. Produziu muitos escritos acerca da vida e obra do Senhor. Estabeleceu e transmitiu sua doutrina e estendeu a mensagem evangélica às regiões cada vez mais distantes da Palestina. Dentre esses escritos foi se destacando aos poucos um grupo de 27 que, pelos fins do século II, começou a ser conhecido como Novo Testamento. Olha só, pelos fins do século II. Yeshua morreu quando? Você sabe? No ano 33. Nós estamos falando do segundo século. Está escrito aqui? Deixa eu ver de novo aqui. Os fins do segundo século. 200 anos depois, que começou a aparecer. Aí, sabe o que o texto está querendo dizer? Ao longo do tempo foi se formando o chamado Novo Testamento. Mas espere um momento. Se Yeshua tinha como escritura o Antigo e ensinou o Antigo, por que agora
depois do segundo século, foi considerado os escritos como o Novo Testamento? Vamos continuar. Eram textos redigidos na língua grega, desiguais, e aqui vai contar. Aí eu vou resumir. O uso cada vez mais frequente que os crentes faziam daqueles 27 escritos, convencionalmente livros, conduziu uma geral aceitação. Preste atenção. Não foi o que Yeshua ensinou, não foi o que os discípulos disseram. Muito tempo depois, no segundo século, começaram a se usar os escritos que narravam as histórias de Yeshua. Então conduziu uma aceitação geral. O uso cada vez mais frequente. Que os crentes faziam daqueles escritos, daqueles o quê? Que formulou essa tradição. Não que seja algo ensinado por Yeshua e os seus apóstolos. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não podemos colocar um fundamento além daquele que já foi colocado. Quem disse isso foi o próprio apóstolo Paulo. Não pode haver dois fundamentos. O fundamento é um só. Paulo disse para Timóteo das Escrituras, mas na época que Paulo disse das Escrituras para Timóteo, não existia o Novo Testamento. O último livro a ser escrito foi o livro de Apocalipse, no ano 99. Paulo, ele viveu até 69. E até 69 não tinha o cânon do Novo Testamento. Isso surge depois. O povo começou a usar muitos dos escritos, então eles acharam necessário fazer um cânon. Mas isso não é ensinamento de Yeshua. É o que está escrito aqui. Eu vou ler de novo para a gente finalizar. O cristianismo, nas suas etapas iniciais, considerou o Antigo Testamento como a sua única Bíblia. Jesus, como seus discípulos, os apóstolos e o resto do povo judeu, citou como escritura lei e os profetas. Yeshua citou como escritura lei e os profetas. Para Yeshua, escrituras sagradas é a lei e os profetas. É o que está escrito aqui. Tá? Depois do segundo século, alguém começou a escrever. Alguém, nós não sabemos quem. Está escrito aqui em diante, que não se sabe quem é que escreveu os livros. Eu vou ler. É melhor ler para vocês tirarem as dúvidas. Eu vou ler aqui na parte do chamado Novo Testamento aqui que eu estava lendo para vocês. Eu vou ler aqui. Olha o que está escrito aqui na página 4. Transmissão do texto. Assim sendo, os manuscritos que conhecemos não são autógrafos. Isso é, nenhum provém da mão do próprio autor. Todos, sem exceção, são cópias de textos originais gregos ou de traduções para outros idiomas, copistas especializados pacientemente consagrados, tá? Pacientemente consagrados a esse labor de muitos anos de duração, produziram nos lugares mais diversos. Tá ok? Então, não veio... Tanto que as questões de nome, Mateus, é atribuído, tá bom? É atribuído este evangelho a Mateus porque eles acham que foi Mateus. Marcos, eles acreditam que foi Marcos e Lucas, né? Também não diz que foi Lucas exatamente, né? João, o apóstolo do amor, não fala que foi o João. Enfim, não foram cópias escritas pelos próprios apóstolos. Tanto que o Lucas, quando a gente fala de Lucas, Lucas foi buscar na transmissão. Então, Sagradas Escrituras, no primeiro século, era só a lei e os profetas, eram as Sagradas Escrituras. Tá? É citado aí o Taná, vamos colocar. As demais questões são o quê? São a transmissão, a doutrina dos apóstolos. Atos diz, a doutrina dos apóstolos é aquilo que Yeshua ensinou para eles. Mas Yeshua ensinou para eles o que também está na Torá.
É a interpretação da Torá. Então se chama doutrina dos apóstolos, porque instruções dos apóstolos, porque eles receberam de Yeshua. Mas Sagrada Escritura, onde é a base para tirar os estudos e os ensinos, é a chamada Torá e os profetas. Enfim, então aqui está dizendo que ao passar do tempo, tá? E no final, o Novo Testamento está escrito ali que no 5º século é que fechou o cânon do Novo Testamento. Exatamente, 5º século. São 5 séculos, né? Praticamente mais de 470 anos após Yeshua. 5º século, né? Cada século é 100 anos. Então são 5 séculos depois que é formado. Mas Yeshua, para ele, os apóstolos, para os judeus, as escrituras é o Antigo Testamento. É a pergunta que eu faço. Se Yeshua, os discípulos dele, está escrito ali, que o cristianismo considerou a escritura o Antigo Testamento, por que chamam de velho? Ah, porque a igreja entendeu? Peraí. A igreja entendeu? Que autoridade que a igreja tem? Aí vão usar versículo isolado para querer provar. Eu queria que os teólogos, os amigos meus, amigos, eu tenho muito amigo teólogo. O que você acha disso, varão? O que você acha disso, teólogos? Com o passar do tempo, a igreja, tendo entendido, não é ensinado. Com o passar do tempo. Com o passar do tempo, então, eu entendi. E esse entendimento é um ensinamento. Ele citou a carta de Paulo. Coríntios. Meu amigo, o que Yeshua falou é ensinamento. O que Yeshua pregou foi Torá. Foi palavra do Eterno. Desde que Yeshua começa a falar, Yeshua fala de arrependimento. A palavra arrependimento está na Torá. Está nos profetas. Os profetas anunciavam o retorno. Yeshua ensinou que a boa notícia está no profeta Isaías. E o servo levaria aos gentios o quê? As boas novas. Tudo está nas Escrituras. Pedro, quando vai pregar os primeiros judeus, ele usa o quê? Fala o servo sofredor de Isaías. Enfim, a base para os apóstolos, para Yeshua, era o Antigo Testamento. Mas entendeu a igreja, está escrito ali, entendeu a igreja. Aí se forma no 5º século. No 5º século, então termina essa canonização. Porque começou-se a usar o costume de falar muito dos ditos do Mashiach, então aí decidiram criar uma escritura. Está escrito isso aqui, porque se é costume, começou-se a usar muito a fala dos ditos, muitos textos começaram a circular, então começou a se tornar um costume do povo. É o que está escrito aqui. Veja só, cada vez mais frequente os crentes faziam daqueles 27 escritos com uso cada vez mais frequente. Cada vez mais frequente dos crentes, o uso dos crentes usando aqueles textos. Tá? Convencionalmente chamados livros, conduziu uma aceitação geral. No 5º século ficou oficialmente conhecido o cânon geral da Bíblia como soma de ambos os testamentos. No 5º século, então, canonizou o Antigo e o Novo. Então, aí a Bíblia surge do jeito que está aqui, ó, no 5º século. Começaram a usar muitos crentes, começou a usar muitos ditos do Mashiach, dos apóstolos. Então, vamos fazer um cânon, então. Aí botaram Velho e Novo, algo que Yeshua não ensinou e que os apóstolos do 1º século não ensinou. Aí eu venho falar do Torá, eu sou chamado de herege, eu venho ensinar a Torá, eu sou chamado de fariseu. Meu amigo, eu estou baseado no Messias. Quem morreu por mim foi Yeshua, tá? Quem é o meu Messias? É Yeshua, o meu rabino é Yeshua, meu professor é Yeshua. O Espírito Santo foi me dado através de Yeshua. Eu conheço a palavra do soberano através de Yeshua. Tá ok? Então aquilo que ele ensinou, ele disse que é verdade. E Yeshua disse assim, Anihu haderech ve'emt ve'haim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é o caminho? É Yeshua. Tá? Não é igreja nenhuma. Não é tradição de homem algum. Porque a tradição começa a usar muitos textos, então chegou alguém em um momento, vamos fazer um cânon então. Aí formaram o cânon. É o que está escrito aqui, tá, irmãos? Tá? Aqui. Você compra a biblinha desta aqui, tá bom?
Eu vou tirar foto e vou botar aqui no início desse vídeo aqui, né, na procura dos vídeos, eu vou tirar aquela parte que eu tô lendo, tá bom? Um abraço a todos vocês. Por isso que o irmão Felipe tá baseado na verdade, não em conjecturas, tá ok? Eu tô no alicerce que Yeshua ensinou. Não penseis que vim desatar a Torá os profetas, vim cumprir. Aí as pessoas me dizem, Felipe, quem é que pode cumprir todos os mandamentos? E Yeshua disse assim, os impossíveis do homem, o eterno é possível. Tá? Os impossíveis do homem, pro eterno é possível. Meu amigo, o possível para você é para você. O possível para mim é para mim. Então, é possível. Então, meu amigo, não espere que o eterno vá fazer para você, porque ele não vai, tá ok? Ele espera que você faça o seu possível para que o impossível, que é para você, ele venha a tornar possível, tá ok? Então, faça a vontade do eterno estudando e vivendo, tá? Não dê desculpa, porque naquele grande dia, as suas desculpas não vão ser dadas para mim, vai ser dada para ele. E ele, será que ele vai aceitar? Se ele te deu condições de aprender, condições de viver? Bom, pense nisso. Um abraço a todos vocês e que o Eterno vos abençoe. Bichinho, Yeshua HaMashiach.